Saito é um riquinho que odeia a garota popular da sala, mas quando seu avô obriga ele a se casar para herdar sua fortuna e morar com ela, eles começam a se apaixonar, até que ela permite que ele tenha relações todos os dias. Tudo começa quando Saito é chamado a atenção por Akane por não preencher o diário da turma. Enquanto ela reclama, Saito a ignora, cansado de suas constantes reclamações, o que a deixa ainda mais irritada. Nesse instante, a melhor amiga de Akane, Hime, chega e acalma Akane. Ao perguntar por que Akane briga sempre com Saito, Akane responde que é porque a cara dele parece um personagem do Roblox. No entanto, Hime acredita que a razão de Akane implicar com Saito é porque ela quer brincar com o joystick dele. Mas Akane, com raiva, diz que prefere morrer virgem a deixar Saito tocá-la. Mais tarde, enquanto Saito volta para casa, ele recebe uma ligação de seu avô rico e louco, Hojo, que o convida para um chá para discutirem a herança. Saito diz que prefere assistir tinta secar do que falar com ele. Mas Hojo lembra Saito que ele é o herdeiro da empresa Hojo e deve agradar o avô antes que ele mude de ideia. Mesmo assim, Saito recusa. Então, Hojo manda homens de preto e uma limusine para obrigá-lo a vir. Mais tarde, enquanto espera do lado de fora da casa de Hojo, ele encontra Akane, que fica horrorizada ao vê-lo. Saito diz que seu avô o convidou e revela que ela veio porque sua avó a convidou para o jantar. Porém, ela começa a reclamar que o jantar está arruinado por causa de Saito, mas Saito pede que ela cale a boca uma vez. Isso enfurece Akane, e ela exige que ele se desculpe, mas Saito prefere sentir o cheiro das roupas íntimas fedidas do avô a se curvar para ela. Nesse momento, a conversa deles é interrompida quando Hojo aparece em seu Ferrari junto com a avó de Akane, Chiyo. Todos se reúnem para o almoço, mas Akane e Saito continuam se alfinetando sobre o quanto se odeiam, fazendo com que os avós riem, acreditando que seus netos já estão se dando bem. Saito então pergunta por que está ali, e eles dizem que ele vai se casar com Akane. Ouvir isso enche Saito e Akane de horror. Enquanto tentam processar o que está acontecendo, Hojo explica que ele e Chiyo foram apaixonados quando eram mais jovens. No entanto, foram forçados a se casar com outras pessoas, mas agora que estão velhos e sozinhos, decidiram aproveitar a vida até onde puderem. Apesar disso, eles ainda se arrependem de não terem ficado juntos antes, e agora querem que Saito e Akane tenham filhos por meio de um casamento arranjado. Akane começa a dizer que o casamento deve ser por amor verdadeiro, e Saito fica chocado ao perceber que ela realmente tem cérebro. Pela primeira vez, ele apoia Akane dizendo que não está pronto para isso, e que é ilegal forçar duas pessoas a se casar. No entanto, Hojo está preparado para essa situação e avisa Saito que dará toda sua herança a um cachorro de rua se ele recusar casar com Akane. Inicialmente, Saito acredita que Hojo está blefando, mas depois percebe que o velho é um psicopata e irá fazer isso, fazendo-o reconsiderar. Chiyo também pede a Akane para se aproximar e sussurra algo em seu ouvido, o que a choca. Quando Hojo pediu que refletissem sobre a decisão, ambos começam a reconsiderar a oferta de casamento, preocupados. O velho então lhes dá 3 dias para pensar e sai. Aquela noite, Akane pergunta ansiosamente a Saito se ele realmente vai se casar com ela. Mas Saito está mais interessado em saber o que Chiyo sussurrou no ouvido de Akane para fazê-la reconsiderar. Porém, Akane se recusa a contar e vai para casa. Lá, ela se recorda de Saito tirando as melhores notas da sala e agindo como se não fosse nada, o que a incomodou porque ela trabalhou duro e ficou em segundo lugar. Nesse momento, ela liga para Himori pedindo conselhos, perguntando hipoteticamente o que ela faria se tivesse que se casar com um estranho. Himori disse que diria não porque já gosta de alguém. Mas como Akane não gosta de ninguém, Himura sugere que ela case com o estranho para dividir as contas e as tarefas. Entretanto, Akane está mais preocupada com a ideia de ser tratada de maneira rotineira, como se sua vida fosse apenas um emprego de carga horária fixa. Nesse meio tempo, Saito conversa com seu primo Shisei sobre a possibilidade de herdar a empresa Hojo e o matrimônio imposto. Shisei então se coloca à disposição para ajudar, mesmo que isso signifique enfrentar dificuldades, mas ressalta que precisa da herança para concretizar seu sonho. 3 dias depois, Saito e Akane se encontram novamente com seus avós, e ambos concordam em se casar, o que os surpreende, pois não esperavam que o outro concordasse. No entanto, eles aceitam se casar após terminarem a escola, mas Hojo interrompe dizendo que a papelada já está feita e o casamento começa a partir de hoje. Ele então os leva para a nova casa, onde passarão a ter relações dia e noite. Antes que possam protestar, Bujo e Chiyo vão embora, deixando os pombinhos desorientados. Sem outra escolha, eles entram e Saito fecha a porta, o que faz Akane entrar em pânico porque pensa que ele vai roubar sua virgindade, quando na verdade, Saito não faria isso nem se ela fosse a última mulher na Terra. Enquanto exploram a casa, Akane faz uma cena porque uma casa tão bonita está arruinada pela presença de Saito.
Saita também quer um pouco de paz e encontra isso em um escritório separado, então descobrem que só há uma cama. Ao ligarem para os avós para reclamar, escutam que precisam se conformar e dormir juntos. Akane começa a falar demais porque tem medo de ser abusada. Ela pega um lápis e promete enfiar nele se Saito pensar em tocá-la. Mesmo depois de ele prometer que não a machucaria, ela sai correndo do quarto. Logo após, enquanto Saito saboreia uma pizza, ela surge na cozinha com apetite. Saito sugere que dividam a comida e lhe apresenta um pedaço, mas ela se afasta rapidamente, como um gato cauteloso. Depois de um dia cansativo, Saito decide se deitar na cama e, em seguida, Akane se une a ele. Eles deitam de costas um para o outro e o soldadinho de Saito se anima ao sentir o cheiro do shampoo dela. Saito então pergunta por que ela concordou em se casar com ele, mas ela se recusa a responder. Ela diz que isso é uma formalidade e que precisa seguir as regras para que ele realize seu sonho. Saito pergunta o que ela faria se os avós os obrigassem a ter filhos, mas Akane começa a falar de novo porque acha que Saito quer explorar seu corpo. No dia seguinte, ao chegarem na escola, ela o agarra pela gravata e diz que usará suas partes íntimas para jogar tênis de mesa se alguém descobrir sobre o casamento. Saito garante que também não quer contar a ninguém sobre o casamento, mas Akane continua paranoica e decide ficar de olho nele. Ao entrarem na sala de aula, Hinuri pergunta sobre o que estavam falando, mas Akane diz que não era nada. Quando Hinuri insiste, Akane responde que estava dando uma bronca em Saito porque ele parece ter sido socado pelo Mike Tyson. Enquanto isso, Shisei logo sente o cheiro do shampoo de mulher em Saito e pergunta se ele ficou com alguém na noite passada. Saito tenta despistar, mas ela percebe e o acusa porque também sente o perfume de uma mulher nele. Ela então morde o pescoço dele e deduz que ele se casou. Mas antes que ela conte tudo, ele tapa a boca dela e a arrasta para fora. Ela fica um pouco chateada porque Saito não pediu a opinião dela antes de se casar e exige uma compensação. No entanto, logo ela se distrai com uma borboleta e concorda em decidir o que quer depois. Mais tarde, após a aula de educação física, Akane briga com Saito por deixar o equipamento fora do lugar. Saito argumenta que está tudo bem, já que a próxima aula usará o mesmo equipamento, mas Akane começa a inventar desculpas só para irritá-lo. Enquanto continuam discutindo, os outros alunos começam a achar que eles devem ser muito próximos, e Hime explica como todos acham que são como um casal. Mais tarde, Akane volta para casa e encontra a geladeira cheia de caixinhas de suco. Mas quando Saito lhe mostra um armário cheio de miojo, ela perde a paciência. Ela pergunta o que ele vai comer de proteína, e Saito mostra uma caixa de whey. Ver o jeito de viver dele deixa Akane triste, especialmente quando Saito admite que se forçou a comer comida horrível para que seu paladar parasse. Akane percebe que está casada com o wannabe Patrick Bateman e que ele morreria antes de realizar seu sonho. Então, decide mostrar a ele o valor das refeições de verdade. Ela coloca seu avental fofo e começa a cozinhar na esperança de impressioná-lo com suas delícias. Enquanto isso, Saito se preocupa que ela possa envenenar a comida e enviá-lo para o outro mundo. Logo, ela coloca tudo na mesa e espera sua reação. Assim que ele dá uma mordida, sua mente volta ao tempo em que seus pais saíram para comprar leite, deixando-o a viver de miojo. Ele lhe diz seriamente que é como uma refeição caseira comum, o que é perfeito para ele. Mas Akane não ouve a última parte e arranca o prato dele. Os dois começam a brigar pelo prato e Saito rapidamente devora tudo antes que ela consiga jogá-lo fora. Quando Akane percebe que ele vive como um macaco, começa a sentir o terror de ter casado com ele. Porém, Saito diz que estão aqui por formalidade e que ela deve cuidar da própria vida. Mais tarde, enquanto caminham para a escola, Saito reflete sobre como suas vidas são diferentes. Naquela noite, enquanto Saito joga um jogo brutal de zumbis, Akane entra de repente e acha tão nojento que tem que cobrir os olhos. Ela não entende como alguém pode gostar de algo tão sangrento, e mesmo ele pedindo para ela não julgar seus hobbies, ela arranca o controle dele. Frustrado, Saito vai ao banheiro para se acalmar, mas encontra Akane relaxando na banheira com suas bolas mágicas expostas. O soldado de Saito acorda e ele sai correndo, só para perceber que Akane estava dormindo na minha drona. Ele bate na porta para acordá-la, mas como não recebe resposta, entra para repreendê-la. Enquanto Akane continua dormindo, ela se desliza e Saito corre para salvá-la. Contudo, ela acaba em cima dele, e quando finalmente acorda, pensa que ele a estava levando para uma festa de galera. Saito sai correndo e tenta explicar o que realmente aconteceu, mas Akane fica horrorizada porque ele viu seu conteúdo premium sem assinatura. Mais tarde, enquanto se seca, ela fica vermelha e se pergunta se Saito estava apenas tentando ajudá-la. Enquanto Saito está na cama lendo um livro, ela entra silenciosamente e se deita ao seu lado. Ela tenta perguntar o que aconteceu mais cedo, mas Saito desliga as luzes e adormece sem responder.
No dia seguinte, Komura encontra Akane chorando na aula e descobre que Akane quer se dar bem com alguém que não gostava antes. Hayamori pergunta se está falando de Saito, mas Akane jura que nunca o deixaria se aproximar. Então, ela pede conselhos a Hinari, que sugere que ela converse. Akane diz que é mais fácil para Hinari fazer isso porque ela é alegre e tem o corpo da Megan Fox, mas Himri admite que até ela tem dificuldades com algumas pessoas. Mais tarde, enquanto Sayo almoça com Shisei, desabafa sobre as muitas brigas que tem tido com Akane ultimamente. Shisei diz francamente para ele se divorciar, mas Sayo sabe que o avô o deixará quebrado se fizer isso. Sua única opção é se dar bem com Akane, mas quando considera isso impossível, ela diz que ele é preguiçoso. Ela então explica que duas pessoas nunca conseguem se entender completamente e precisam encontrar um meio termo. Ela sugere que ele carregue Akane nos braços, porque isso faz as meninas ficarem emocionadas, mas Saito sabe que não pode porque Akane é mais pesada que sua mãe. Mais tarde, ele chega em casa e encontra Akane furiosa que imediatamente pega seu braço e sugere que eles conversem sobre seus problemas. Ela admite que não quer que o casamento acabe tão cedo porque ainda não perdeu sua carta de amor e Saito concorda. Mais tarde, eles decidem estabelecer algumas regras e Akane começa dividindo as tarefas com ele. Seguindo o conselho de Shisei, Saito concorda em lavar a louça todos os dias e, em troca, pede a Akane para lhe dar um pouco de espaço na cama. Akane assume que ele quer brincar com seus pompons e concorda. Ela também pede que ele jogue seus jogos de terror com fones de ouvido e, depois de conversar mais um pouco, eles cobrem todos os tópicos. Saito também acrescenta que demonstrar gratidão pode ajudar a desenvolver relacionamentos. Então, Akane pede que ele a elogie se gostar de sua comida. Mais tarde, Akane se deita na cama e pede a Saito para brincar com ela até ele se sentir satisfeito, mas ele esclarece o mal-entendido. No dia seguinte, ele traz um bolo de morango para Akane, porque lembra que ela mencionou uma vez em sua redação. Ela expressa sua gratidão com um sorriso e prepara um jantar especial para mostrar o quanto aprecia. Um pouco mais tarde, enquanto ele enxuga os pratos, Akane pergunta se ele gostaria de ajuda, e Saito se pergunta se ela está apenas atuando com gentileza para algum truque. Ele então se dá conta de que, apesar de não ter afinidade por ela, o sorriso dela o lembra da mãe de seus filhos. Alguns dias depois, Akane vê Saito lendo um livro e ansiosamente fala que alugou um filme que quer assistir. Saito concorda em deixá-la, mas ela insiste para que ele fique porque quer assistir com ele. Acontece que o filme é um documentário de 3 horas sobre gatos e Saito adormece enquanto assiste. Akane, por outro lado, fica encantada que ele tenha assistido tudo por causa dela e sugere que ele escolha o próximo filme que assistirão. Saito afirma que prefere jogos e oferece para ensiná-la a jogar, mas ela insiste que não vai gostar. No entanto, 30 minutos após o início da sessão, ela está totalmente envolvida e Saito acha o entusiasmo dela adorável. Naquela noite, deitados, Saito pede a Akane para escolher o próximo jogo e procurar um filme. Akane percebe que ele a trata formalmente e pede que a chame pelo primeiro nome. Ao chamar de Akane, os dois começam a corar e voltam a dormir. No dia seguinte, na aula, Himuri nota que Saito e Akane pararam de agir como pais divorciados e pergunta se não são amigos. Porém, Akane entra em pânico e sai da sala, deixando Himiri confusa. Mais tarde, Saito vai à biblioteca e encontra Shisei, que o vê segurando um livro sobre comunicação. Ele explica que quer se dar bem com Akane, e que o livro ensina que trabalho em equipe cria solidariedade. Depois, encontra Akane no corredor, e ela grita com ele por não poderem conversar na escola. Ele a convidou para ir às compras se ela estiver livre. E Akane fica nervosa porque acha que é um encontro. Saito rapidamente a leva para uma sala vazia. Akane começa a gritar porque acha que ele vai brincar com suas bolinhas e Saito diz que não é um encontro, mas uma missão. Ao ouvir isso, ela se sente feliz, pois poderá aproveitar momentos ao lado dele sem se preocupar em perder sua essência. Eles decidem se encontrar ao término das aulas, mas assim que elas terminam, Emory convida alegremente Akane para irem juntas para casa. Ela quer levar Akane a uma nova sorveteria que está oferecendo o sabor que ela adora. E mesmo com a boca d'água, Akane diz a Himaera que não pode ir hoje porque já tem planos. Emory assume que é um novo amigo e quer conhecer, mas Akane diz que já conhece a pessoa. Emory então pergunta se ela vai sair com Saito, mas Akane rapidamente rejeita a ideia e sai correndo. Então, se Murray não a seguir, ela pisa acidentalmente em Shisei e começa a se desculpar, só para descobrir que Shisei estava lá de propósito. Shisei então pergunta que tipo de relacionamento ela quer com Saito, mas Akane sai correndo em pânico novamente. Do lado de fora, ela espera ansiosa Saito e se convence que não é um encontro. Logo depois ele aparece e eles caminham juntos até a loja mais próxima de casa. Chegando lá, Saito pega casualmente uma bandeja de ovos, mas ela o repreende por pegar os mais caros.
Justo então, o dono da loja anuncia uma promoção de frango e ambos correm para a fila, sendo expulsos por Karens irritadas. Apesar disso, eles acham graça no fato de serem desastrados, e Akane diz de forma fofa a Saito que vão tentar novamente. No caminho de volta, Saito diz que Akane seria uma ótima esposa um dia, mas ela fica tímida e lembra que já é casada com ele. Aquela noite, ela acorda de repente e vê Saito prestes a cutucar sua bochecha, e ele diz que ela o abraçou enquanto dormia. Ela se recusa a acreditar e faz um escândalo, exigindo saber o que ele estava prestes a fazer. Saito finalmente admite que ela estava muito fofa dormindo, e não conseguiu resistir em tocar suas bochechas em vez de gritar. Akane começa a corar e diz tranquilamente que ele pode olhar para ela enquanto dorme, então Saito decide dormir de frente para ela. No dia seguinte, ambos acordam corando. Enquanto Saito se arruma, ele ouve o grito de Akane. Ele corre para a cozinha e vê que ela queimou o pão, mas esquece que nem está vestindo camisa. Mais tarde, eles vão a uma loja próxima onde Saito compra um pão de creme de morango para ela. Enquanto comem, Emery passa e fica animada ao vê-los juntos. Akane imediatamente diz a Hinura para chamar a polícia porque Saito estava seguindo ela, o que provoca outra briga. Naquela noite, Akane fica acordada até tarde estudando para um teste, mas Saito diz que nunca estuda para provas e ainda tira notas altas. Isso faz Akane se sentir burra por se esforçar tanto, então ela o expulsa do quarto. Algumas horas depois, Saito traz um sanduíche de morango como lanche da noite, o que ilumina seu rosto. Ela devora feliz e estuda a noite toda enquanto Saito dorme como um filhote. No dia seguinte, Akane desmaia na escola por falta de sono, e quando Kimuri pede que priorize sua saúde, ela diz que prefere se engasgar com um cacto do que tirar notas menores que Saito. À noite, Saito traz lanches novamente, mas a encontra dormindo na mesa de estudos. Saito vê que ela está ardendo de febre, então a coloca na cama e a refresca com uma toalha molhada. Em seu estado febril, ela começa a falar que precisa estudar mais para ser médica um dia. Os pais dela não dispõem de recursos suficientes para apoiar seus estudos na faculdade de medicina, e a avó prometeu que proporcionaria ajuda caso ela se unisse a ele em matrimônio. Ela pensa que Saito deve se sentir honrado, já que obtém notas brilhantes com facilidade e admite que sempre teve uma grande consideração por ele. No entanto, ao perceber o que acabou de afirmar, ela perde o controle e passa a se comportar de forma imprópria. Depois de um tempo, Saito mede a temperatura dela e percebe que a febre piorou. Então, ele decide chamar uma ambulância. No entanto, Akane diz para ele deixar quieto, porque outra pessoa pode precisar mais da ambulância. Sem outra opção, Saito decide carregar ela nos braços e declara que não vai ignorar quando sua esposa está sofrendo. Enquanto a leva para o hospital, Akane se preocupa que ele zombe do sonho dela de ser médica, mas Saito a assegura que nunca faria isso. Ver ele agindo como um macho a deixa emocionada, e Saito percebe que, apesar de ter casado com a garota que odeia, não se importaria se ela deixasse ele tocar nela aos sábados. Alguns dias depois, os dois voltam à sua rotina habitual e começam a brincar um com o outro como era de costume. Na escola, Henry elogia a excelente nota que Akane obteve na prova e faz algumas brincadeiras divertidas, o que a deixa um pouco irritada. Ela se aproxima dele, mas, ao longo do trajeto, se acalma e pede que ele evite se aproximar de outras colegas, já que ele tem uma parceira. Enquanto se afasta, Saito não consegue deixar de pensar que Akane é realmente adorável quando não está tentando acabar com ele. No dia seguinte, Akane começa a segui-lo pelos corredores e quando Saito tenta fugir, ela empurra uma marmita para ele. Saito diz que esqueceu a marmita em casa e Akane acredita que ele odeia a comida que faz. Ela fica triste porque faz com muito carinho, então ele assegura que ama a comida dela. Durante o intervalo, Shisei se aproxima de Saito e pede para ele compartilhar o almoço, mas Saito resiste porque quer comer sozinho. Eventualmente, toda a turma se junta e repreende Saito por não deixar Shisei comer. Nesse momento, Hinori percebe que Akane e Saito têm o mesmo almoço, e todos os colegas começam a suspeitar que eles estão se pegando. Ouvir isso deixa Akane embaraçada, especialmente quando os colegas adicionam que esses dois sempre agiram como um casal casado. Enquanto Saito desvia o olhar da marmita para se explicar, Shisei aproveita a chance e devora todo o almoço dele, dizendo que na verdade ajudou a destruir as evidências. Ela pergunta a ele como estão as coisas em casa, e ele afaga a cabeça dela indicando que está tudo bem. Depois da aula, ele encontra Romiri que pula na frente dele para chamar sua atenção. Quando ele pede para ela ter cuidado, ela diz que tinha certeza de que ele a pegaria caso ela caísse, mas ele diz que na verdade a evitaria enquanto eles começam a andar. Nomura pergunta se Akane realmente fez almoço para ele, mas ele desvia como uma coincidência. A Marion pergunta se eles estão namorando, e quando ele diz que não, ela promete esclarecer o mal-entendido na classe antes de se afastar.
À noite, enquanto o casal está dormindo, Akane ouve algo lá fora e se vira para ver uma figura dura subindo pela janela. Ela desperta Saito com sua voz e indica a janela, mas Saito não percebe nada e opta por voltar a dormir. Entretanto, Akane insiste e não deseja que ele descanse até que ele verifique se a casa está segura. Ele aceita dar uma olhadinha lá embaixo, mas agora ela se apega a ele, pois não quer ficar sozinha. Na noite seguinte, ela invade o escritório de Saito e começa a tremer, revelando que ouviu alguém correndo na sala de estar agora há pouco. Quando ele pede para ela tirar uma foto, ela se preocupa que o celular exploda. Mais tarde, enquanto Saito vai ao banheiro, ela fica batendo na porta porque tem medo de ficar sozinha. Depois, Akane quer tomar banho, mas ainda está assustada. Então pede para Saito ir com ela. Enquanto Saito senta do lado de fora do chuveiro, ela continua chamando seu nome para garantir que ele está ali. Por outro lado, quando ele fica em silêncio, ela acaba revelando um pouco além do que deveria, o que provoca dúvida nele. No dia seguinte, na escola, Shisei nota que Saito está mais pensativo do que o normal e desconfia que Akane o esteja distanciando. Ela se propõe a escutar suas preocupações, e Saito admite que Akane fala sobre ter visto uma entidade em sua casa. Ela diz que suspeita que Akane pode estar percebendo algo e decide aparecer para uma investigação. Mais tarde, ela confronta diretamente Akane, perguntando se ela é casada com Saito, mas os dois a carregam para fora de lá antes que ela revele tudo. Akane então fica furiosa com Saito por contar a Shisei, mas Saito jura que ela descobriu sozinha. Depois que Shisei confirma, Akane pede desculpas por não ter contado a ela, mesmo sendo prima de Saito. Shisei então informa que a casa deles é mal assombrada e que serão amaldiçoados se não exterminarem logo. Akane ansiosamente pede por ajuda para exorcizar o espírito, então Shisei diz para levarem ela ao lugar deles. Ao chegarem, ela diz que a casa vai afundar no submundo, mas sabe como expulsar os espíritos. Dentro de casa, ela acusa Saito de ter revistas de milho, mas ele garante que prefere vídeos. Eles decidem investigar o escritório e só encontram suas roupas íntimas fedidas. Em seguida, Shisei pede que Akane explique o que ela viu em detalhes. Quando faz isso, Shisei conclui que o fantasma que Akane viu era ela mesma. Então, revela que esteve visitando a casa nos últimos dias, deixando ambas chateadas. Shisei revela que pegou as chaves com o vovô Hojo, mas não contou para não interromper as sessões intensas de yoga. Ela exige que eles façam um jantar em agradecimento por resolver o caso e suborna Akane dizendo que ela é melhor que o Gordon Ramsay. Akane fica tão feliz que acaba preparando vários pratos para Shisei. Mas enquanto todos comem, Akane começa a sentir um pouco de ciúmes porque Saito e Shisei estão muito próximos. Mais tarde, Shisei senta em seu colo enquanto ele a ensina a jogar. Saito fica nervoso porque Akane está olhando com raiva. Depois, enquanto Saito sai para tomar banho, Shisei deseja se juntar a ele, o que faz Akane se perguntar se eles são da Alabama. Ela avisa que só uma pessoa pode usar o banheiro de cada vez, e ambos obedecem. Naquela noite, Akane entra no quarto e descobre que Shisei está lá embaixo jogando videogame. Ela se inclina ao lado dele e menciona que tem várias coisas que não conseguiu compartilhar na frente de Shisei. Começa perguntando por que ele nunca falou sobre seu novo jogo com temática de gatinhos, e Saito responde que foi porque ela estava concentrada nos estudos. Ela sente uma pontinha de competição, já que Shisei jogou antes dela, e isso resulta em um bate-papo descontraído entre os dois. Depois de compartilharem seus sentimentos, conseguem se acalmar, e Akane comenta com tranquilidade seu incômodo em relação à dedicação que ele tem a Shisei. Nesse momento, notam algo tocando sob as cobertas. Antes que consigam descobrir o que é, Shisei aparece de supetão, revelando que esteve ali o tempo todo. Ela revela que Saito e ela dormem juntos desde que ela era pequena, e agora se sente sozinha porque Akane o mantém só para si. Quando Akane demonstra desconforto, Shisei decide dormir no chão para que Akane tenha espaço à vontade a noite toda. Porém, Akane não quer que ela ache que estão transando e a incentiva a dormir com eles. Naquela noite, Shisei pergunta a Akane se ela fica com ciúmes quando Saito dá muita atenção, mas Akane nega. Shisei então diz que Saito é um idiota denso e que se ela não contar como se sente, ele nunca vai perceber. Ela reconhece que estava apreensiva no início, mas agora tem certeza de que Saito ficará contente se Akane se tornar sua esposa. Mais tarde, Akane recorda de quando Homuri desejava muito ser sua amiga, mas ela apenas queria voltar para casa e se dedicar aos estudos. Homuri propôs que Akane tirasse um dia para relaxar, mas Akane respondeu que não formava amizades com pessoas menos inteligentes. Apesar disso, Hinori insistiu em ser sua amiga e até ofereceu a ela um parfait de morango. Akane tentou agir com desinteresse, mas no fundo queria experimentar o parfait e aceitou ir com ela. Agora, elas estão na mesma sorveteria, e Hinori pergunta a Akane se ela tem sentimentos por Saito. Akane entra em pânico e diz que não, então Hime revela que gosta de Saito. Akane se pergunta o que ela vê de tão bom em um cara como Saito.
E Hime diz que é o jeito dele. Ela também comentou que Saito é muito gentil porque, quando uma de suas amigas desmaiou durante o treinamento, Saito ajudou. Ouvir essa história faz Akane lembrar quando ele a carregou até o hospital nos braços. Assim, ela entende por que Himari se sente atraída por aquele cara. Como Akane tem se dado bem com Saito ultimamente, Himari quer a ajuda dela para conquistar Saito. Akane concorda. Mas quando Himari pergunta se Akane sabe algo sobre Saito, ela fica em branco, pois mal conhece o cara. Ao chegar em casa, começa a seguir Saito e anotar tudo que ele faz, até durante o jantar, gravando Saito. Então, quando ele pergunta sobre o que se trata, ela indignada diz para ele não fazer perguntas idiotas. Depois, ela pergunta que tipo de garotas ele gosta, e Saito diz que qualquer uma serve, contanto que esteja viva e seja flexível. Ela então pergunta qual é sua comida favorita, e Saito responde que é bife mal passado, sushi e tigelas de frutos do mar com ovas de salmão. Ela também pergunta quais acompanhamentos ele gosta e ele diz que é alho refogado. No dia seguinte, Akane conta para Himari que Saito gosta de bife cru e alho cru, e isso a excita porque nunca pensou que ele fosse tão ousado. Isso a deixa feliz por conhecer um lado novo dele. Então, Akane acrescenta que Saito também gosta de ler antes de dormir e jogar videogame. Himari pergunta como ela sabe o que Saito faz antes de dormir, e ela ansiosamente diz que o ouviu conversando com os amigos. Himari também pergunta que tipo de jogos ele gosta, e Akane começa a falar sobre os jogos de zumbis sangrentos que ele joga com os fones no volume máximo. Naquela noite, Akane decide preparar o jantar e pede a Saito para limpar a banheira enquanto isso. Quando ela diz que está fazendo peixe, Saito se pergunta quando ela vai preparar o bife, já que ela recentemente perguntou sobre suas preferências. Percebendo que Saito estava ansioso por isso, Akane concorda em fazer o bife. Eles rapidamente seguem para o mercado em busca de carne, e durante o trajeto de volta, Akane é tomada pela nostalgia, lembrando das vezes em que acompanhava sua mãe nas compras à noite. Saito, com um tom irônico, menciona que não possui recordações semelhantes com seus pais, mas opta por não se aprofundar no assunto, o que a deixa um pouco chateada. Mais tarde ela cozinha um bife saboroso, e Saito comenta que está realmente muito bom, o que a deixa contente. No final, ela se sente feliz por ele ter gostado da comida e promete fazer refeições para ele todos os dias. No dia seguinte, na aula, Himari pede a Saito para escolher entre bem passado é justiça ou ao ponto é premium, mas Saito diz que ter um tipo estraga toda a graça. Ele diz que isso reduzirá bastante suas opções, e para alguém que nunca teve um amor verdadeiro, é como dar um tiro no próprio pé ao dizer que ele gostaria de conhecer uma garota primeiro, antes de sair com ela. Himari concorda que também não gosta de pessoas que a abordam do nada. Ela então se inclina para o ouvido dele e pergunta se ele já se excitou por causa dela, mas antes que ele possa responder, ela sai correndo. Naquela noite, enquanto ele está imerso em The Last of Us Parte 2, Akane vasculha seu quarto e anota tudo o que achar importante. Ela também encontra seu diário e pensa em lê-lo, mas Saito entra imediatamente, o que a deixa em pânico. Ela então pergunta se ele pode mostrar alguns bons livros, e ele lhe entrega um enorme que zombam da idiotice da história humana. No dia seguinte, ela e Himari discutem sobre o livro, e ambas concordam que não conseguiram entender nada. Hinori decide questionar Saito sobre as coisas que não compreende, enquanto Akane observa à distância, um pouco inquieta. Saito expressa sua gratidão a Hinori por tê-lo apoiado em relação a Akane, mas Hinori responde que Akane é muito mais gentil do que aparenta. Ela menciona que já enfrentou desafios devido ao seu cabelo e que Akane foi a única que permaneceu ao seu lado. Saito diz que na verdade gosta do cabelo loiro dela, e Hinori revela que Akane disse a mesma coisa. Akane ouve isso de fora quando se aproxima e pergunta se ela está sentindo ciúmes. Akane diz que Hinori é mais do que boa para um cara como Saito, mas ela acredita que eles combinam. Depois da escola, Hinori animadamente encontra Akane e sugere que elas se encontrem na casa dela. No entanto, como Akane mora com Saito, ela começa a entrar em pânico e diz que sua casa está uma bagunça agora. Himura começa a pensar que ela não quer que ela vá e fica com os olhos marejados. Então Akane permite que ela vá. Em casa, ela dá a notícia a Saito, que decide esconder suas coisas para que Himura não suspeite de nada. No entanto, Himura chega antes do horário. Então Saito se esconde atrás do balcão da cozinha, enquanto Himari e Akane conversam tomando chá. Himari diz a Akane que quer convidar Saito para sair, mas quer ter certeza de que Akane está ok com isso porque são melhores amigas. Akane diz que na verdade odeia Saito e não se importa com quem ele sai, e Saito se sente mal ouvindo isso atrás do balcão. No dia subsequente, Hime demonstra seu carinho por Saito, enquanto Akane e Shisei esperam do lado de fora da sala de aula. Shisei nota que Akane está demonstrando certo ciúme em relação a Saito, então Akane pede para que ela não mencione nada a Himura,
pois deseja que ela seja feliz. Naquela noite, Saito pergunta se ela se sente à vontade com a ideia dele sair com Homura, e Akane responde que ele não deveria fazer esse tipo de pergunta, uma vez que eles estavam juntos por causa de um acordo. No dia seguinte, Saito se arruma para o encontro, e Akane diz que não se importa com sua vida amorosa, mas quando ele decide sair, ela o abraça por trás e admite que não quer que ele busque outras mulheres, pois, mesmo à força, eles ainda são casados. Saito admite que já tinha rejeitado o casamento porque sabia que Akane não iria gostar. E antes que ela faça uma cena, ele a convida para um encontro e promete até comprar um anel. No dia seguinte, na aula, Himari se aproxima de Saito e admite que, mesmo sendo rejeitada, continuará o perseguindo até que ele a deixe provar a salsicha dele. Akane observa pela porta e diz a si mesma que não vai deixar Homari vencer. No dia seguinte, Homari faz bife cru com alho para Saido porque Akane disse que sim, mas Saido não quer. Quando ela diz que passou horas fazendo isso, toda a turma se reúne e empurra Saido para experimentar. Quando ela coloca um pedaço na boca, percebe que na verdade é bem gostoso, mas Akane fica com ciúmes ao ver Komari alimentando seu marido. Hamari entende a situação de forma equivocada e começa a alimentar Akane com suas próprias mãos para que ela se sinta incluída, fazendo com que todos as vejam como se fossem irmãs. Mais tarde, Amari solicita que Saito a ajude com matemática, apenas para que possa finalmente descobrir o que vem após os 68. Ao concordar, ela o convida entusiasticamente para sua casa, já que os pais não estão em casa. Enquanto Akane começa a ficar com ciúmes, Saito diz a Homori para não brincar com seu coração, e ela brinca perguntando se ele começou a se apaixonar por ela. Akane entra e diz que é perigoso ficar sozinho com Saidep porque ele pode tentar tocar nos peitos dela. Homari responde animada que adoraria se ele tentasse algo com ela, o que rende uma bronca de Akane. Vendo-a em pânico, Emery pede para Akane se juntar a eles na sessão de estudos, já que ela e Saito são os dois alunos mais inteligentes da classe. Ela diz que está em terceiro lugar, então Emery convida entusiasticamente os três para irem à casa de Akane. No dia seguinte, todos se reúnem na casa dela e Emery admite que precisa aprender o curso desde o início. Saito então começa a aula e após algumas horas, Emery faz um progresso razoável, o que a deixa feliz. Enquanto ela o elogia, Akane fica irritada e tenta menosprezá-lo. Emery ignora ela e se aproxima de Saito pedindo para que ele a ensine mais, mas isso faz Akane ficar furiosa. Nesse momento, ela se encosta nele e pede atenção porque está ficando entediada. Assim, ele apresenta o jogo de cartas para as garotas e Akane fica extremamente competitiva para vencer Saito uma vez. No final, Saito ganha facilmente e sai para pegar alguns petiscos, mas Akane decide acompanhá-lo. No caminho, Akane admite que ficou impressionada com a vitória dele, e Saito revela que todos na memória Hojo são abençoados com uma memória extremamente aguçada, o que o ajudou a lembrar onde estavam as cartas. Como Saito nunca esquece nada sobre ninguém, ele revela que foi rotulado como esquisito por muitos. Akane entende porque ele lembra do que ela escreveu em seu ensaio e gostaria de ter esse talento também, para não precisar estudar. Ela também diz que usará para ser mais atenciosa com as pessoas, mas Saito sabe que ela vai se tornar uma ameaça à sociedade com esse poder. Ao voltarem, encontram Himri e Sei jogando o jogo de zumbis do Saito. Isso o choca, uma vez que Akane ignorou uma informação tão simples sobre Himuri. Durante um lanche compartilhado, Himuri expressa sua apreciação pela assistência nos estudos e propõe que marquem a próxima sessão de aprendizado na casa dele. Ao escutar essa proposta, Saito se sente nervoso. E quando ele acidentalmente derrama chá nela, ele instintivamente abre a gaveta com toalhas. Himura pergunta como ele sabia onde estavam as toalhas, e Saito diz ansiosamente que apenas chutou. Mais tarde, Akane diz a Saito que eles quase foram pegos porque ele estava flertando com Himalayan, e também expressa seus ciúmes porque ele nunca a tutorou. Nesse momento, as luzes se apagam e Akane rapidamente se agarra ao braço de Saito, implorando para que ele não a deixe sozinha. Ela então pergunta se os meninos gostam de garotas submissas, mas Saito garante que ela está bem do jeito que é agora. Ele sabe que Akane é trabalhadora e tímida, mas parece que não consegue se expressar com sinceridade. Ela também deseja o melhor para os outros, e mesmo que continue dizendo coisas cruéis, Saito começou a ver além de suas palavras. Ouvir isso faz Akane sorrir, e as luzes voltam imediatamente depois. Himaru entra no quarto e vê Akane segurando o braço de Saito, o que deixa os dois envergonhados. No dia seguinte, Himaru pergunta a Akane se ela quer ter outra sessão de estudos com Saito, mas ela diz que não. Mas passando, ela diz para ele ajudá-la assim que chegarem em casa, o que faz os dois corarem. À noite, Saito ensina um novo método de memorização e Akane fica super empolgada. Saito pergunta por que ela quer ser médica, e quando ela diz que não é da conta dele, ele responde que quer conhecê-la melhor, o que deixa o biscoito dele animado.
Ela finalmente se abre sobre ter uma irmã mais nova que estava sempre doente e como seus pais trabalhavam sem parar apenas para pagar as contas do hospital enquanto ela só podia ficar ali, impotente. Essa culpa ainda consome. De alguma forma, ela quer ser médica para não se sentir tão sem esperança. Quando Saito pergunta o que aconteceu com a irmã dela, ela diz que não pode mais vê-la porque ela foi embora. Depois, ela comenta como Saito é sortudo por ter uma irmãzinha como Shisei, o que faz ele perceber que ela deve se sentir muito sozinha. Ele fala sobre isso com Shisei, dizendo que Akane está triste porque perdeu uma irmã mais nova, e ele quer animá-la. Shisei diz que Akane gosta de coisas fofas, então talvez ele devesse levá-la a algum lugar legal. Saito volta para casa e a convida para ir ao cinema, e isso a surpreende tanto que ela acaba queimando o jantar. No dia seguinte, ela encontra a avó Chio, que pergunta se Akane e Saito fazem Netflix e relaxam juntas. Akane diz que ele a convidou para o primeiro encontro, e Chio fica tão feliz que leva Akane até seu guarda-roupa cheio de vestidos chiques para o encontro. Depois de escolher um, Akane volta para casa parecendo um lanche delicioso, o que deixa o Jimmy do Saito empolgado. Enquanto vão para a cidade, Saito sugere que visitem um café de gatos, mas Akane revela que foi banida desse lugar por tentar roubar um gato. Ele então a leva para um karaokê, mas Akane fica nervosa achando que Saito vai fazê-la usar a voz de um jeito diferente. Após uma grande performance, eles param para tomar limonada, e Akane está praticamente flutuando de felicidade. Ela até oferece a bebida a ele, mas quando Saito diz que vai ser como um beijo, ela muda de ideia. Então ela pergunta por que ele a convidou, e Saito admite que só queria animá-la depois de ela falar da irmã. Essa simples gentileza derrete completamente seu coração. Então, quando ela concorda em ir a qualquer lugar com ele depois, ele a leva a uma loja de suplementos como se fosse a Disneylândia para Jim Brojas. Depois de consumir vitaminas e whey protein, eles saem. Onde Akane vê um anel brilhante e caro na vitrine. Ela sabe que não pode pagar agora como uma estudante sem grana, então jura que um dia será médica e comprará tudo o que quer. Enquanto voltam para casa, Akane o agradece com um sorriso mais radiante, e Saito não consegue deixar de pensar que ficaria apaixonado se ela sorrisse assim mais vezes. No dia seguinte, durante o café da manhã, Akane fica chateada porque Saito está vendo televisão em vez de elogiar sua comida. Mais tarde, na escola, ele diz a Shisei que quer passar o tempo na casa dela, então ela chama o motorista Rui para pegá-los. Logo depois, ele se encontra no quarto de Shisei e ela começa a trocar de roupa na frente dele. Depois de se transformar em uma goth loli, ela finge ser uma vampira e começa a morder o pescoço de Saito para sugar seu sangue. Nesse momento, a mãe de Shisei, Reiko, entra no quarto e começa a mimar Saito com beijos. Ela também o convidou para ficar para o jantar, mas Saito diz que não pode ficar tanto tempo porque tem uma esposa brava o esperando em casa. Saito então pergunta a ela se pode conseguir um emprego de meio período na empresa deles, porque precisa de dinheiro para um presente. Ouvir isso deixa Shisei com ciúmes porque pensava que ele estava ali só para passar tempo com ela. Reiko também fica chateada e afirma que não está feliz com o fato de Saito ter sido forçado a se casar com Akane porque ela queria que ele se casasse com Shi. Porém, ela fala sobre um trabalho de tradução de uma nova língua na empresa dela e pergunta a Saito se ele pode dominá-la em 3 dias. No entanto, Saito apenas diz que tudo o que precisa é de uma noite. Depois de voltar para casa, Saito se enterra em uma pilha de livros, o que deixa Akane preocupada. Ela pergunta sobre o que ele está lendo, mas Saito despista, o que a deixa chateada. No dia seguinte, ele volta para a casa de Shisei depois da escola, e ela senta em seu colo enquanto ele trabalha na tradução. Quando ele diz que não consegue trabalhar assim, ela o morde no pescoço novamente e começa a fazer bico. Saito pergunta se ela está chateada, e ela admite que desde que Akane provou sua salsicha, ele tem dado menos atenção a Shisei. Ela entende que Saito está focado em realizar seu sonho, mas também admite que tem se sentido muito sozinha. Saito quer compensá-la, então ela pede para ele a abraçar enquanto dorme, como costumavam fazer. Depois de colocá-la para dormir, Saito volta para casa tarde, e Akane não fica muito feliz com isso. Ela tenta perguntar o que ele estava fazendo, mas Saito diz que não é da conta dela, o que a deixa triste. No dia seguinte, ela compartilha suas preocupações com a avó Chio, que fica assombrada porque Akane finalmente começou a se sentir possessiva em relação a Saito. Na escola, ela percebe que Saito passa por Akane e sente o mesmo perfume dela que sentiu em Saito na noite passada. Mais tarde, em casa, ela espera por Saito à mesa, mas ele não aparece. Ela decide ligar para ele, mas percebe que nem trocaram números. Ela pega o caderno de contatos e faz uma chamada para a casa de Shisei. Rui atende e, após verificar a identidade de Akane, entrega o telefone para Reiko. Akane solicita, de maneira cortês, para conversar com Saito, mas Reiko responde de forma indiferente, informando que ele está ocupado com um assunto bastante importante.
Enquanto Akane continua a pressionar, Reiko comenta que não é saudável ficar tão fixada em Saito, uma vez que ela não sentia atração por ele inicialmente e acabou se unindo a ele. Mais tarde, Saito recebe seu pagamento pela conclusão de um trabalho, e Rui o acompanha até uma joalheria, onde ele gasta toda a quantia adquirida em um anel para Akane. Ao retornar para casa, Akane o enfrenta cheia de raiva e o acusa de se encontrar secretamente com Shisei. Quando ela diz que ele deveria ter se casado com Shisei, Saito assegura que ele e Shisei são como irmãos. Akane liga para o Cap e decide dormir, mas Saito a interrompe e lhe entrega uma caixinha de anel. Ao ver o anel, Saito diz que ele trabalhou na empresa da tia para lhe dar esse presente como um símbolo de paz entre eles. Akane se sente tão ansiosa que começa a gaguejar e apressa-se em direção ao quarto, fazendo Saito refletir se algo que ele disse a deixou constrangida. No dia seguinte, ele desperta e a encontra contemplando o anel com um brilho no olhar. Durante o dia, ela ainda olha para o anel e se dedica a preparar um jantar especial como forma de expressar sua gratidão. No dia seguinte, ela até usa o anel para ir à escola, mas quando Saito percebe, ele a puxa e pede para esconder, para que ninguém tenha ideias erradas. Ela decide colocar o anel no saquinho. E quando ela percebe que gostou dele, decide comprar um parecido para si. No entanto, ao voltar para casa, Akane entra em pânico porque não consegue encontrar o anel em sua bolsa. Ela revê seus passos até a escola, mas não tem sorte e isso a deixa péssima. No dia seguinte, ela procura de novo, mas não consegue encontrá-lo. Então, decide fazer uma pausa em um parque próximo. É quando vê Shisei sentada ao lado dela, que revela que a seguiu porque sabia que Akane havia perdido o anel. Ela promete não contar a Saito e ajudá-la a encontrá-lo, porque Akane é uma boa pessoa que fez refeições deliciosas quando ficou em sua casa. Ela também sabe que Saito ficará triste se o anel se perder, e como ama muito ele, quer garantir que ele e Akane fiquem bem. Depois disso, as duas procuram por toda parte, mas voltam para casa desapontadas. É quando Shisei sugere que falem com Saito, porque ele é super confiável. Akane se recusa a contar a ele, achando que isso vai partir seu coração, e decide sair em mais uma missão de busca. Shisei aproveita essa oportunidade para visitar Saito, e quando ele pergunta onde está Akane, ela diz que não pode contar porque prometeu a Akane. Ela também aconselha Saito a observar Akane a partir de amanhã, porque ela pode precisar da ajuda dele, o que o deixa preocupado. No dia seguinte, após a escola, ele decide segui-la enquanto ela busca pelas ruas, e é quando percebe que ela não está usando o anel. Enquanto Akane se afunda na miséria na chuva, ele se aproxima dela com um guarda-chuva e diz para que ela vá para casa. Akane compartilha que precisa achar o anel, pois o original possuía um significado muito especial. Ela admite que, mesmo que seu casamento seja uma fachada, aquele anel realmente simboliza algo importante, e ele fez de tudo para consegui-lo. Ao percebê-la tão empolgada, Saito compreende que ela não terá paz até encontrá-lo, e por isso decide oferecer sua ajuda. Depois de recordar momentos antigos, ele a leva até a loja, onde ela abriu a mochila para pagar pelas compras. Nesse instante, ele faz uma cara de surpresa e coloca a mão dentro dela, e, para sua admiração, encontra o saquinho de Akane. Akane fica tão emocionada que o abraça de imediato, enquanto Saito coloca o anel em sua mão esquerda, solicitando que ela tenha cuidado e não o perca novamente. No caminho de volta, ela lhe diz que o anel na mão esquerda simboliza relacionamentos firmes e pergunta se ele estava pensando assim. Saito entra em pânico e pede para que ela coloque na mão direita, mas ela pede que a deixe usá-lo assim só por hoje. No dia seguinte, Saito é abordado por uma garota de cabelo rosa que imediatamente o lembra alguém que ele conheceu. Ela se apresenta animada como Mahou, mas Saito não faz ideia de quem ela seja. Mesmo chocada por ele não a conhecer, ela pergunta se ele quer sair com ela. Desde que ele rejeitou a Hinari, até viver com Akane. Saito finalmente leva a sério e pergunta como ela sabe tudo isso, mas Mahou se recusa a contar e ameaça expor seus segredos. Enquanto ela começa a gritar, Saito rapidamente cobre sua boca, mas ela de repente o beija na bochecha. Nesse momento, Shisei entra com um chute voador e promete proteger Saito. Logo depois, enquanto Saito está sozinho no local, Mahou aparece à sua busca, e todos os jovens ali presentes se sentem incomodados por ele estar atraindo a atenção de todas as garotas. Ele arrasta Mahou para fora e pergunta por que ela está atrás dele, e Mahou diz que foi amor à primeira vista. Ela então desce a mureta e Saito se vê obrigado a carregá-la nos braços. Saito a critica por ser imprudente, mas Mahou diz que a vida é curta demais para ter cuidado. Ela também pediu para ele mostrar a cidade, para que possa comprar doces e agradar suas colegas. Porém, em vez disso, elas vão ao McDonald's, onde Mahou devora um Big Mac. Antes de tirar uma foto no celular para depois pressioná-la a apagar. Enquanto Saito a persegue,
tentando convencê-la a excluir a imagem, ele a encontra ofegante do lado de fora da loja. Depois de mostrar a cidade, ele decide voltar para casa. No entanto, Maho quer ir para a casa dele porque todos os encontros dela terminam em maus pedaços. Sem outra opção, Saito é forçado a levá-la para casa, mas antes que consiga explicar qualquer coisa para Akane, descobre que Mahou e Akane são irmãs. Maho então pula nos braços de Akane e começa a abraçá-la, pois sentiu muita saudade. Enquanto elas colocam o papo em dia, Saito fica confuso porque achava que a irmã da Akane estava morta, mas Akane disse que Mahou foi longe e não a pode ver mais. Mahou está bastante animada para assistir ao confronto delas, por isso opta por ficar prestando atenção o tempo todo. Quando Saito menciona que vai se sentir um pouco à vontade com a presença de Mahou, Akane suspeita que ele tem algum interesse diferente. Naquela noite, Akane prepara mingau para comemorar a volta de Mahou, mas ela está com temor, porque era só isso que ela comia quando estava doente. Quando Akane abre a geladeira para pegar os ingredientes, ela fica chocada ao encontrar Shisei congelada lá dentro. Após puxá-la, Mahou volta a correr de fome, mas se esconde na geladeira. Depois, Akane pergunta a Mahou por que ela não disse que vinha, e Mahou responde que queria surpreendê-la. Mas o clima alegre logo se desfaz quando Mahou admite que já sabe por que Akane casou com Saito, mesmo sem gostar dele. Ela diz que se o casamento é só por dinheiro da escola, então está disposta a casar com Saito e promete convencer a avó a continuar pagando os estudos de Akane. Akane faz uma nova tentativa de convencê-la, expressando seu descontentamento em relação a Saito, mas Mahou se mantém decidida e diz que ele é exatamente o que a encanta. Ela ainda compartilha com Akane uma imagem que tiraram, comentando como eles têm uma ótima conexão. Akane tenta aparentar que está tudo bem, mas assim que Meru se afasta, uma preocupação começa a surgir dentro dela. Enquanto isso, Saito relaxa no banho quando Mawa entra e insiste em lavar suas costas, deixando-o completamente encurralado. Quando ela ameaça denunciá-lo se ele disser não, ele concorda em deixá-la fazer o que quiser. Ela então entra na banheira e se oferece para casar com ele, explicando que seus avós só querem que os netos se casem e não se importam se é Akane ou ela. Ela também se oferece para dar uma dobradinha 5 vezes por dia e concorda em deixá-lo fazer de costas, e Saito se esforça para não deixar isso escapar das calças. Mais tarde, ele volta para seu quarto, com a mente completamente exausta, e decide dormir. No entanto, quando Akane pergunta se ele quer terminar com ela, percebe que não tem certeza sobre isso. No dia seguinte, Mahou arrasta toda a turma para o parque de diversões para celebrar sua volta. Himeuri pergunta por que Mahou está tão colada em Saito, e Moe responde que ela também está competindo para experimentar a salsicha de Saito. Depois, eles percorrem o parque se divertindo em diferentes brinquedos, e Himei entra em pânico na montanha-russa, a ponto de começar a falar como uma assistente virtual de um celular chinês barato. Enquanto se movem para a roda gigante, Saito nota que ela está tremendo e pergunta por que ela veio se odeia todos os brinquedos. Akane admite que veio apenas para fazer Mal feliz, pois Moe não podia aproveitar essas coisas antes por causa de sua doença. Como ela está lutando, Saito oferece sua mão, mas ela entra em pânico achando que ele está tentando algo. Saito segura a mão dela mesmo assim, e isso faz com que o tremor pare. Depois, eles vão para uma casa mal assombrada, mas Mal começa a tirar selfies com os fantasmas. Então, de repente, ela começa a se sentir mal. Então Saito a carrega para fora e a deixa descansar em um banco. Ele então decide buscar Akane, mas Mal pula nele, dizendo que fingiu estar doente para ser carregada. Saito a repreende por simular a doença porque isso é algo muito sério, o que faz Mahou se sentir mal. À noite, Saito vai para a cama cansado, só para Mahou sentar em cima dele parecendo a última fatia de pizza. Saito lembra que viu alguém assim anos atrás e pergunta se ela já foi a uma das festas do Hojo. Pensando que a garota era o primeiro amor de Saito, Moe finge ser essa garota e começa a desabotoar sua camisa para que eles possam visitar Pound Town. No entanto, Saito afirma saber que ela o odeia, e Moe admite que realmente o odeia. Apesar disso, ela declara que quer que ele seja seu primeiro beijo, mas Saito não entende por quê. Enquanto ela o segura, eles começam a discutir, e é quando Akane entra no quarto. Ver sua irmã tentando destrancar o Pickles Premium de Saito a machuca tanto que ela declara que os odeia e os expulsa. Como está chovendo, Saito compra guarda-chuvas para os dois e decide ficar em um hotel, fazendo Mamu perguntar se ele está tentando provar suas bolachas. Saito diz que ela deve ir para casa, mas ela insiste em acompanhá-lo ao hotel. Assim que chegam, Saito compra 2 quartos e rapidamente se tranca em seu quarto. No entanto, ela o chantageia para que ele abra a porta, e quando ele age de forma irritante, Mahou começa a chorar, achando que ele também a odeia. Mal admite que Akane nunca gritou com ela, mesmo quando ela pregava peças.
E ouvir ela dizer que a odeia a deixa muito triste. Enquanto ela se transforma em um choro total, de repente tira a camisa e diz que é culpa dela que Saito tenha sido expulso. Ela quer compensá-lo deixando que ele a penetre por trás, mas Saito diz que ela é velha demais para ele. Quando ele lhe pede para dormir, ela exige que ele a coloque na cama, e Saito a aconchega como ele a aconchega, ela diz. Depois de algumas horas, ela de repente começa a ofegar e revela que esqueceu de tomar os remédios na noite anterior porque foi expulsa. Ela implora a Saito para não chamar uma ambulância porque eles alertariam sua família e ficariam preocupados sem motivo. Ver ela desejando viver normalmente com tanta desespero faz Saito carregá-la para o hospital, o que lhe lembra do dia em que carregou Akane. Ela pergunta se ele e Akane se dão bem, mas Saito diz que não tem certeza sobre isso. Depois que ela se entregou, Saito decide sair antes que os pais dela cheguem, e Mahou o faz prometer que ele não contará a Akane. Depois, Saito liga para Shisei pedindo para ficar na casa dela, e ela vem buscá-lo. Depois da escola, ele visita Mahou e leva um Big Mac, o que a anima. Saito pergunta como ela consegue viajar tanto com a condição dela, e ela admite que não sabe quando ficará incapacitada. Mal admite que, antes de se casarem, Akane sempre dizia o quanto odiava Saito, por ele sempre tirar as melhores notas. Por isso, ela queria substituí-la. Saito a assegura que Akane a ama e pede para ela descansar bem para que possa vê-la novamente em breve. Enquanto ela se deita, Saito segura sua mão, o que a faz se sentir bem. Ambos concordam que ela tem um sorriso fofo e ficariam tristes se ela o perder. Depois, Saito sai do quarto e dá de cara com Akane, que imediatamente sai correndo envergonhada. Ela também admite que foi ela quem tentou mexer no joystick do Saito, mas ele estava tão tenso que nunca tomou uma atitude. Mabo então implora para Akane perdoar Saito, dizendo que não é culpa dele. Mais tarde, na escola, Saito se aproxima de Akane para se desculpar, mas ela está claramente chateada porque tanto sua melhor amiga quanto sua irmã querem ficar com ele. Tentando controlar a frustração, ela pergunta se o que ele disse a Mahou no hospital era verdade. Sem que eles saibam, Hinari está ouvindo e imediatamente percebe que sua suspeita de que Akane realmente está morando com Saito estava certa. Isso leva de volta ao dia em que Saito estava triste no parque. Omari sentou ao lado dele e disse que estavam na mesma situação, então deveriam se apoiar para se sentirem menos sozinhos. No presente, ela se surpreende que sua intuição estava certa e toda a classe acaba ouvindo. Antes que as coisas fiquem piores, Saito a leva para fora e a culpa por ter mencionado que moram juntos na sala. Após a briga, Saito parece esgotado enquanto toda a escola tira fotos dele. Enquanto caminha para casa com Shisei, ele percebe alguns de seus colegas o seguindo, e Shisei sugere que ele vá à casa dela para evitá-los. No entanto, Saito quer voltar para sua amada esposa. Então os dois pegam rapidamente um ônibus que os deixa em uma parada aleatória longe de casa. Shisei tenta ligar para seu motorista, mas como não consegue sinal, finge desmaiar e Saito tem que carregá-la. Nesse momento, Rui chega em uma limusine para levar Shisei embora e explica que a localizou usando um rastreador. Ela então parte com Shisei, deixando Saito gritando. No dia seguinte, Saito e Akane estão arrasados porque estão ficando sem comida e não podem sair para comprar mantimentos. Shisei sugere que comam bolo, mas Saito a repreende. Justamente então, eles ouvem uma batida lá em cima e encontram alguém se escondendo no quarto. Akane quer bater no intruso com um bastão de beisebol, mas Saito tenta segurá-la. Agora eles estão usando isso para realizar seus sonhos perdidos. Como o casamento deles não envolve sentimentos românticos, Himari fica animada porque ainda tem chance com Saito. Em seguida, eles se perguntam como acabar com os rumores na escola e Himari sugere enganar os colegas com encontros falsos com Saito. Eles começam com Shisei, mas ninguém acredita porque ela sempre foi muito próxima de Saito. Ela sugere que eles se beijem para parecer mais real, mas Saito diz que deve guardar isso para quem gosta. Depois, Mambo sugere um encontro falso com ela, mas Saito recusa porque ela é esquisita demais. A última opção é Rimura, que já está sonhando com o dia em que Saito vai tocar nela. Quando Saito volta para casa, Akane avisa, brava, para ele manter sua Júnior na linha quando estiver com Rimura. Saito pede que ela diga o que ele pode ou não fazer, mas Akane fica furiosa e jura que quebrará suas pernas se ele ultrapassar os limites. No dia seguinte, na escola, Rimura começa a ficar muito grudenta com Saito e Ives pede que ele almoce com ela. Depois, ela o leva para uma sala vazia para eles fingirem que estão se divertindo. Quando Himari começa a ficar nervosa, Saito ri porque ela geralmente é bem calma. Ele diz a Himari que está bem com qualquer coisa, desde que seja atuação, então Himari pede que ele a abrace como ele faz com a outra. Ela se sente um pouco envergonhada porque é bem maior que a outra e na verdade tem sentimentos por Saito. Mas Saito lida com a situação como um profissional. Enquanto ela está em seu colo,
Ela diz que as pessoas estão olhando e eles deveriam se esforçar mais. Saito acaba abraçando bem apertado. Depois, os colegas perguntam a Kimura o que está acontecendo. Ela diz que ela e Saito estão namorando. Os colegas começam a pensar que Saito traiu Akane, mas Hime diz que Akane e Saito nunca moraram juntos. Ela diz que ficou com ciúmes quando eles se aproximaram e inventou uma mentira, e todos acreditam na história dela. Depois da escola, Akane diz a Himari que talvez tenham ido longe demais, mas Himari desconsidera e diz que está tudo bem. No dia seguinte, Saito e Himari vão a um encontro falso, enquanto Akane e Maio observam. Depois de um dia divertido, Saito deixa ela em casa, mas ela pede que ele entre um pouco. A princípio, Saito diz que não e vai embora, mas depois volta e concorda em ficar por alguns minutos. Uma vez dentro, ele vê uma foto dele na mesa de Himura, mas fica tranquilo com isso. Himari fica animada e pergunta se pode tirar mais fotos dele, mas ele diz que já é demais. Depois, ele olha ao redor do quarto dela e encontra vários livros de autoajuda e percebe que ela provavelmente é a única loira que não é burra. Enquanto ela serve chá, ela diz a Saito que todos na turma estão falando deles, o que significa que o plano funcionou. Saito pergunta por que ela lê tantos livros de psicologia, e ela diz que faz isso para garantir que nunca mais será intimidada. Ela também queria proteger Akane de ser intimidada, e Saito admira o quanto ela se esforçou para proteger a amiga. Então, ela pergunta se ele tem sentimentos por Akane, e quando ele diz que não, ela timidamente pergunta se ainda tem chance com ele. Ela diz que não se importa em ser a outra, mas Saito diz que ela vale muito mais que isso. Hinuri discute que não se importa, contanto que possa tê-lo, e até diz que seus pais não vão vir enquanto ela estiver lá. Insinuando que eles podem ficar juntos, Saito diz que também não se dá bem com os pais, e Hinari se sente mais próxima dele. Sabendo que ambos têm pais difíceis, quando Saito se levanta para sair, ela de repente agarra o braço dele e pede para ele ficar mais porque se sente sozinha. Depois de algumas horas, Saito volta para casa, onde sua amada esposa o espera, e quando ela descobre que ele esteve sozinho com Himari, fica chateada e corre para o escritório. Lá, ela recebe uma ligação de Himari, que a informa animadamente sobre tudo, mas Akane fica machucada e dá a entender que não está confortável. Himari não percebe o recado e quer continuar com esse relacionamento falso. Ela então pergunta a Akane se ela está com ciúmes, mas Akane imediatamente diz que não se importa com Saito. Ao ouvir isso, Hinari declara que continuará sendo íntima de Saito e encerra a chamada, deixando Akane tremendo. Alguns dias depois, Saito lembra a Akane que ainda não trocaram contatos, mas ela entra em pânico achando que ele está tentando se aproximar dela. Ele então explica que ainda não podem ser vistos fora da escola, então é melhor se tiverem uma forma de se comunicar. Akane finalmente cede e diz que ele é o primeiro cara com quem troca contatos. Ela então manda uma mensagem de bom dia, com um sorriso, e Saito percebe que ela é desafiada mental e socialmente. Ela fica tão animada que corre para o outro quarto para ligar para Saito, e suas atitudes o frustram. No dia seguinte, durante o almoço, Maho começa a incomodar Saito, e ele a tolera porque ela sabe da garota que ele viu na festa anos atrás. Ele então concorda em fazer qualquer coisa que ela quiser se disser o nome daquela garota, então ela pergunta por que isso é tão importante para ele. Saito diz que não suporta não saber quem foi seu primeiro amor, porque ela era a garota mais educada e gentil, com um sorriso de anjo. Ele se pergunta se aquela garota era a Akane, mas a Akane que ele conhece não é nada parecida com ela. Justo quando Mahou está prestes a contar, ela de repente pede a Akane um encontro, porque precisa conversar com ela a sós. Depois que saem, Akane começa a bombardear a caixa de entrada dele sobre esquecer as tarefas, e ele conclui que essa demônia nunca pode ser a garota que procura. Mais tarde em casa, recebe uma ligação de Hojo que diz que está comemorando o aniversário de 70 anos da prima. Esse parente é importante na empresa, e Saito precisa se dar bem com ela se quiser ser herdeiro, por isso deve comparecer. Depois que a ligação termina, Akane entra no quarto e descobre que Saito vai a um encontro de família. Quando ele pede para Akane ir junto, ela entra em pânico, mas ele tenta confortá-la dizendo que Shisei também estará lá. No entanto, Akane sabe que a mãe da Shisei, Reiko, não gosta dela, então se recusa a ir. Saito diz que ficará a noite toda, mas Akane se faz de forte e afirma que ficará bem. No dia seguinte, ele está prestes a sair e pergunta mais uma vez se ela ficará bem, mas ela garante que sim, mesmo parecendo em pânico. Logo depois, Saito e Shisei chegam ao hotel da família e cumprimentam Hojo e sua prima Shizu. Hojo pergunta a Saito por que ele não trouxe a esposa, e Saito diz que é porque ela é tímida perto de tanta gente. Hojo pergunta quando ele dará netos a ele, e Saito diz que vai levar 1000 anos até Kenny deixá-lo ter isso. Quando Hojo se empolga, Shizu pede que ele se acalme. Saito então usa essa oportunidade para fazê-la chamar Hojo de volta por forçá-los a se casar,
No entanto, Shizu diz que Hojo fez bem em casá-lo com Akane, mas ela ficou um pouco surpresa porque achou que Saito iria se casar com Shisei. Saito então olha para Shisei e a vê corando muito, fazendo perceber que ela tem assistido muitos vídeos de terapia familiar no PTube. Ela continua se sentindo envergonhada depois. Então, quando Saito tenta confortá-la, ela dá um soco na cara dele e o obriga a abraçá-la. Enquanto isso, Akane está em casa se sentindo solitária quando Hime chega e a abraça imediatamente. Ela estava preocupada que Akane pudesse odiá-la depois dos encontros falsos com Saito, mas Akane assegura que ainda a ama. Ela também diz a Hime que não se importa com o que Saito faz, então Hime promete que continuarão melhores amigas a qualquer custo. Depois disso, as duas começam a cozinhar e a fazer cupcakes de morango. E quando Himei decide enviar uma foto para Saito, Akane sente um pouco de ciúmes por ele ter compartilhado seu número com Himei antes dela. Himei se oferece para deletar se Akane não se sentir confortável, mas Akane diz que está preocupada que Saito possa mandar coisas estranhas. No entanto, Hime mostra que é ela quem envia conteúdos comprometedores para Saito, o que faz Akane se perguntar se Saito a está chantageando. No entanto, Hime revela que envia isso de propósito, torcendo para que Saito finalmente se declare para ela e se apaixone. Justo então, Homura recebe uma resposta de Saito, e isso deixa Homura um pouco triste porque ele ainda não mandou mensagem para ela. Depois de um tempo, Homura vai para casa e Akane fica sozinha. Ela decide estudar enquanto ele não está aqui, para conseguir notas melhores que as dele, mas não consegue se concentrar porque se sente sozinha. Enquanto isso, na festa, Shizi fica dormindo, então Saito a carrega até o quarto. Lá, Rui pede que ele durma ao lado de Shizi, mas quando ele diz que não, ela o chama de virgem certificado. Logo depois, Akane liga para Saito, e depois de gritar com ele como sempre, ela gentilmente pede que ele volte logo. Depois de terminar a ligação, ela coloca uma música e abraça seu bichinho de pelúcia para não se sentir assustada. Justo então, ela ouve algo na janela e pega uma frigideira, achando que é um ladrão. Mas quando chega na janela, ela vê Saito pendurado do lado de fora. Ela o puxa para dentro e pergunta se ele tem algum parafuso solto, e Saito diz que não conseguiu entrar pela porta da frente porque estava trancada. Ela então pergunta como ele chegou aqui sem ônibus, e Saito admite que caminhou por 2 horas para chegar aqui porque sentia falta de ser chamado a atenção por ela. Depois que ele vai tomar banho, Akane percebe que todas as roupas dele estão sujas, o que significa que ele deve ter andado bastante por causa dela. Quando Saito volta para o quarto, Akane sugere que fiquem acordados e conversem um pouco, mas Saito está tão cansado que logo adormece. Vendo isso, ela o cobre na cama e sussurra "Bem-vindo para casa" em seu ouvido, sem perceber que Saito está acordado e tímido ao lado dela. Saito percebe que a voz de Akane parece muito semelhante à garota que ele conheceu na festa anos atrás. No dia seguinte, Saito acorda e vê Akane olhando para ele com carinha de cachorrinho. Quando ele pergunta o que ela está fazendo, ela brinca dizendo que adora ver porquinhos dormindo. Mais tarde, enquanto ele está lavando a louça, Akane pergunta se ele topa assistir Netflix e talvez relaxar. Ela até assa biscoitos para ele, o que o deixa nervoso porque ela de repente está sendo tão legal. Justo então, ele recebe uma mensagem da Hime, e ao ver isso, o clima de Akane muda. Ela o acusa de estar flertando com a Hime, mas mesmo quando ele diz que é ele quem está flertando com ela, Akane continua chateada. Isso faz com que ele perceba que Akane começou a sentir ciúmes. Então ele pergunta de repente por que ela disse "Faz tempo que não vejo você" quando se encontraram no primeiro dia de aula. Akane desvia a pergunta e corre para seu estudo, onde lamenta que Saito se lembre de tudo, exceto do dia em que se conheceram. Naquela época, Akane estava sozinha na festa e foi para a sacada onde encontrou um Saito jovem. Ela decide deixá-lo em paz, mas Saito agarra o ombro dela e pede para ficar porque está se sentindo sozinho e quer conversar. Depois disso, os dois passaram horas conversando na sacada e se apegaram um ao outro até a festa acabar e Akane ter que ir embora. Alguns anos depois, Akane se matriculou na mesma escola que Saito e o cumprimentou feliz, mas Saito não a reconheceu. Isso o deixa muito irritado porque ela estava ansiosa para encontrá-lo de novo e lembrar disso a faz chorar. Um tempo depois, Saito está do lado de fora do seu estúdio e pergunta se disse algo para deixá-la chateada, mas Akane diz que está tudo bem e que só precisa de um momento sozinha. No entanto, Saito decide fazer o jantar e sai para comprar mantimentos. No caminho, ele vê alguns caras tentando assediar Mary, então ele rapidamente intervém e diz para eles saírem. Depois que eles vão embora, ele pergunta por que ela está sentada ali sozinha, e ela diz que está só relaxando. Ele aconselha que ela vá para casa porque está parecendo uma modelo do OnlyFans e já está escurecendo. Mas ela diz que não pode ir para casa porque sua madrasta está lá enquanto Saito a faz companhia.
Ela diz que ele pode voltar para sua adorável esposa, pois ela já está se sentindo bem. No entanto, Saito decide ficar com ela um pouco mais, e sua gentileza faz com que ela se emocione. Ela então o lembra que ele lhe deve um favor por ter fingido ser sua namorada, e então o puxa para um beijo profundo. No dia seguinte, Mahou e Shisei encontram Saito sentado sozinho, completamente absorto. Mahou suspeita que ele tenha beijado Akane, mas Saito diz instintivamente que não foi ela, o que faz Mahou se perguntar com quem ele se beijou. Shisei usa seu charme de irmã e pergunta com o que ele está preocupado, mas Himeira aparece antes que ele possa responder. Mahou pergunta novamente quem ele beijou na frente de Himeira, e isso a faz corar. Ela então pede para Mahou e Shisei saírem para que possa falar sozinha com Saito, e em seguida se desculpa com ele por tê-lo beijado. Quando Saito diz que está tudo bem, ela pergunta se ele quer fazer isso de novo, mas ele diz firmemente que não. Ela então apoia a cabeça em seu ombro e diz que o ama. Enquanto isso, Akane entra na sala de aula e vê algumas garotas olhando uma foto de Himura beijando Saito. Enquanto ela sai correndo, esbarra em Himura, que declara orgulhosamente que não descansará até Saito lhe dar uma surra. Akane então volta para casa e recorda o tempo em que Himura estava apaixonada por ela e queria ser sua melhor amiga para sempre. Justo então, Saito volta para casa e traz um parfait de morango para Akane, o que instantaneamente a anima. Depois de experimentar, ela sai e liga para Himeira para que possam conversar. Mais tarde, eles se encontram no parque onde costumavam brincar, e Akane pergunta imediatamente a Himeira para terminar com Saito. Emiri acredita que ela está a deixando de lado agora que seu problema foi resolvido, mas Akane argumenta que era para ser uma encenação. No entanto, Hime se empolgou e até beijou Saito. Emery diz a Akane que não é da conta dela, pois o casamento delas é falso, e que continuará na dela até ganhar uma razão válida. A perna de Akane começa a tremer e finalmente ela reúne coragem para admitir que ama Saito. Porém, Imori não acredita, já que Akane vive dizendo que o odeia. Por outro lado, Imori gosta de Saito desde o primeiro dia de aula e acredita que Akane não tem direito a ele. Akane diz que ela também gosta de Saito desde a festa. Graças à avó dela, Himei fica chateada, pois Akane teve vantagem por causa daquela velha. Isso leva a uma discussão intensa entre as duas, com ataques pessoais profundos. Depois de um tempo, Nimiri admite que sabia dos sentimentos de Akane desde o primeiro ano, e que teria sido mais fácil conquistá-lo por causa dos livros que leu. A única razão dela não ter feito isso foi porque queria dar a Akane uma chance justa, receando que ela a odiasse. No entanto, depois de esperar tanto, finalmente decidiu se confessar, mas Akane só faz piadas sobre. Akane percebe o quanto que Mori a ama e se acalma, admitindo que elas gostarem da mesma pessoa é muito infeliz. Ambas concordam que a amizade delas é preciosa demais para isso, mas não querem desistir de Saito. Elas ficam de costas uma para a outra, se segurando pelas mãos, e decidem competir pelo coração de Saito de forma justa. No dia seguinte, Saito entra de repente na cozinha, assustando Akane. Quando ela começa a gritar com ele, ele checa a temperatura dela, o que a deixa ainda mais irritada. Mais tarde na escola, ele pergunta a Mahou e X por que Akane está tão brava, e elas acreditam que é porque ele deu um beijo em Himeira. Shisei diz de forma enigmática que Himeira não foi o primeiro beijo de Saito, mas se recusa a elaborar. Himeira se junta a eles e explica que Akane não está brava com Saito, mas sim o contrário. Ela então pergunta a Saito se ele está livre para dar uma palmadinha nas costas dela no sábado, só para Akane aparecer do nada e começar a discutir com ela. Saito pergunta a Akane se fez algo para chateá-la, mas ela diz que nunca vai contar porque o odeia. Contudo, todos ali conseguem ver pelo rosto dela que ela está loucamente apaixonada por Saito. Quem você acha que merece mais o Saito? Deixe sua opinião nos comentários. Deixe um like se gostou e se inscreva para mais conteúdos.